O Brasil sofre o impacto dos acontecimentos que estão abalando o mundo e provocando uma revolução de conceitos e estratégias. A diplomacia vive importantes momentos de redefinição das suas prioridades, seus métodos de trabalho, e não pode prescindir da ativa participação da cidadania nesse processo de mudança. Eu acho que reuniões como essa são importantes porque chamam a atenção para alguns aspectos que nem sempre nós estamos acompanhando. E é importante que a opinião pública nacional passe a se interessar por esses temas. Os países em desenvolvimento, como o Brasil, entram assim em uma nova fase, uma nova maneira nas discussões globais. E em certas áreas, como eu mencionei, o Brasil tem que ter posição e tem que ter posição proativa, porque o Brasil é um ator importante no tema de meio ambiente, sobretudo no tema de energia. O Brasil tem que ter posições, tem que definir os seus interesses. E nessas áreas nós temos uma margem maior de manobra para negociar e definir os nossos interesses. A política externa brasileira hoje, ela está atuando, né, está agindo com essas limitações e mas com uma maior autonomia do que no tempo em que o Fernando Henrique escreveu esse livro, porque não há essa dependência de estruturas ideológicas e hoje o Brasil domesticamente se transformou, o mundo se transformou e as oportunidades que surgem para o país são maiores. E o Brasil gradualmente passa a ser um ator global e a partir de uma ação mais firme no contexto regional. A questão do interesse nacional aqui no Brasil é muito pouco discutida, né? A gente discute a questão de um programa de governo, um plano nacional, mas o interesse nacional não é percebido aqui no Brasil como uma coisa importante para ser definido e discutido. A gente pode se perguntar o que seriam hoje os interesses nacionais e prioritários e permanentes do Brasil. Quais os fundamentos no plano dos valores? Que estratégias devem ser adotadas para a defesa ou a projeção desses interesses? Que limites a conjuntura internacional, a situação interna nos impõe na definição desses interesses? E como a redefinição dos interesses nacionais afeta o comportamento externo do país? Essas são algumas questões que eu acho devem ser debatidas publicamente. Onde é que está o nosso interesse? Qual é o nosso interesse? Como a gente exerce o nosso interesse? O interesse nacional, de uma maneira muito genérica, poderia ser definido como o conjunto de interesses compartilhados pela sociedade em suas interações com o mundo. Quais são os nossos interesses compartidos por todos nós e como esses interesses são defendidos na conjuntura que nós vivemos? A globalização, assim como a dependência nos anos 60, quando o Fernando Henrique escreveu esse livro, nada mais é do que um desdobramento do sistema capitalista nas condições históricas atuais. A estratégia política de inserção na economia global tem uma certa margem de flexibilidade, de manobra para países como o Brasil, mas essa flexibilidade, essa margem de manobra depende, como eu disse, dos fatores internos.
E no nosso caso hoje, na conjuntura que nós vivemos, na minha opinião, essa maior atuação externa depende de um crescimento sustentado do Brasil, da estabilização da economia e das reformas que ainda são necessárias serem completadas. Quer dizer, a reforma política, a reforma do judiciário, a reforma tributária, a reforma trabalhista, tudo isso são complementos que estão faltando para nós podermos ter uma ação mais forte. Eu vou concluir citando um estudo que foi feito nos Estados Unidos por um instituto de pesquisa ligado ao Ministério da Defesa. Em resumo, esse estudo diz que em 2020 os Estados Unidos continuarão com uma tendência levemente decrescente em termos de influência global, a Europa fica estabilizada, o Japão retoma um pouco a sua influência e, do ponto de vista econômico e político, emergirão duas potências, a China e a Índia. E aí o que interessa, do ponto de vista econômico, 3 ou 4 países vão se sobressair. E o Brasil é um deles. A Rússia, o Brasil, a Indonésia, e eles mencionam nesse estudo outros países menores que eu acho que não chegarão lá. Mas a Rússia e o Brasil e a Indonésia são citados como países que, em 2020, vão ser grandes potências, não políticas, mas econômicas. E nós estamos vendo que isso está se encaminhando, com o Brasil se tornando uma grande potência agrícola no mundo, uma grande potência energética, enfim, com tudo isso que nós estamos sabendo. Agora, dentro do quadro que nós estamos vivendo hoje, para a gente chegar em 2020 nessa posição de uma das potências econômicas globais, nós precisamos fazer o dever de casa. Hoje não tem mais a desculpa da dependência de que falava o Fernando Henrique, não tem mais a desculpa de que nós estamos imobilizados dentro de algum sistema de poder global. Hoje os países dependem de si mesmos, dentro dessa lógica de mercado, dentro dessa lógica do mercado globalizado. E para isso nós temos que fazer as reformas que são necessárias para que o Brasil possa crescer de maneira sustentável pelos próximos anos a taxas maiores e não essas de 2%, 3%, 4%. Então esse é o grande desafio do país e da política externa, porque o senhor imagine em 2020 se essa projeção desse estudo se concretizar, a importância que vai ganhar a política externa, com o Brasil uma potência econômica global. Então, nós temos que passar a acompanhar mais de perto o que ocorre, não só na economia interna, mas também nessa área que vai ter, na minha opinião, uma influência e uma visibilidade cada vez maior nos próximos anos.